Obrigado, pessoal aqui do louvor. Deus continue abençoando vocês. Glórias ao Senhor. Derrubando gigantes. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos que, para o louvor da tua glória, abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender a tua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Fala aos nossos corações, que a tua voz seja inconfundível e que isso gere transformação, mudanças em nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos. Amém. Abra suas Bíblias em 1 Samuel. Obrigado, Regi. 1 Samuel capítulo 17. Você que está acompanhando a leitura, você viu essa semana Davi, ele enfrentando um gigante, e nos deu o coração de estar ministrando sobre, dentro desse tema, como derrotar os gigantes que nos desafiam. Amém? Obrigado. Primeiro Samuel capítulo 17, versículo 45 e 47. Diga para quem está do seu lado: você é um giant killer. Pastor, não entendi nada. Vou repetir então. Você é um giant killer. O que é, gente? Alguém ajuda aí. Um giant killer. O que é um giant killer? Oh, rapaz, um matador de gigantes. Amém? Diga para o seu irmão: você é um giant killer. Um matador de gigantes. Quem aqui é um matador de gigantes? Amém? Davi era um matador de gigantes. Ei, se anime, você é um giant killer. Amém? Aleluia. Versículo 45 a 47 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você venha contra mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Ele disse o que ele ia fazer: vou matar você, vou cortar a sua cabeça. E hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves dos céus e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus de Israel. E todos os que estão aqui reunidos saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede vitória. A batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Amém e amém. Eu gosto de gente ousada, e eu creio que Deus gosta de gente ousada. Por quê, pastor? Porque para ser um giant killer, um matador de gigantes, você precisa ser alguém intrépido, precisa ser alguém ousado. Pessoas covardes, elas não são matadores de gigantes. Elas não avançam, elas não desenvolvem, elas não progridem, porque medo paralisa. Medo paralisa. Se tem uma coisa que nos impede, que impede nosso crescimento, que impede nosso desenvolvimento, é medo. Medo é algo terrível, meus irmãos. E quando nós falamos em derrubar gigantes, nós estamos falando de uma linguagem metafórica que descreve aqueles desafios que parecem maiores do que nós. Problemas, medos, crises, situações que nos intimidam e nos fazem pensar que nós não vamos vencer. Então, quando se usa essa linguagem baseada em 1 Samuel 17, diz desafiar gigantes, nós estamos falando disso, de problemas que parecem maiores do que nós. Medos, crises, angústias, que todo mundo tem. Então eu preciso, se é algo que todo mundo passa, eu preciso saber como eu enfrento isso. E nada melhor do que nós lermos da palavra como Davi fez. Como Davi se tornou um giant killer, um matador de gigantes. O que foi que ele fez que fez diferença no meio de milhares de homens?
milhares de homens. No meio de um exército, só Davi se levanta com essa mentalidade, só Davi se levanta com essa visão. E o que fez diferença na vida dele é o que vai fazer diferença nas nossas vidas. Agora perceba uma coisa, que não é a primeira vez que aparecem gigantes na Bíblia. A Bíblia já fala de gigantes, desde Gênesis. Mas tem um momento no livro de Números, que o Moisés, ele manda 12 espias sondarem a terra, olhar a terra. E a Bíblia diz que aqueles homens passaram 40 dias sondando aquela terra. E quando eles voltam de sondar a terra, de olhar, de espiar a terra, eles disseram: a terra é boa, a terra produz leite e mel, tudo que Deus falou está lá naquela terra. Agora tem um problema, é uma terra de gigantes, nós não podemos conquistar. Então perceba que não é a primeira vez que gigante aparece como sendo uma barreira intransponível, como sendo um problema que nós não temos solução para resolver. Aqueles 12 espias, eles disseram justamente isso: há gigantes na terra, e nós somos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, nós somos muito pequenos, diante da adversidade, diante do gigante, diante do problema, nós não temos condição de conquistar aquela terra. E aqui, o povo de Israel está sofrendo do mesmo problema. Agora eles não estão mais no limite da terra prometida, eles agora já estão na terra da terra prometida. Eles estão no vale de Efá, e é nesse vale, sobre uma colina e outra colina, que os exércitos estão. E a Bíblia diz que esse filisteu, chamado Golias, de Gate, da cidade de Gate, ele por 40 dias, é interessante, porque é o mesmo número de dias que os espias passaram olhando aquela terra. E por 40 dias, o gigante filisteu, ele faz essa declaração e essa afronta. Ele diz para todo o exército de Israel: encontrem um homem que esteja disposto a lutar comigo. Vocês são servos de Saul, são servos de Jeová, e eu represento os filisteus. Encontre alguém para lutar comigo, de homem para homem. E é incrível que não havia ninguém disposto a enfrentar aquele gigante. E ele fez uma proposta simples. Ele disse: olha, quem vencer, se eu vencer, vocês se submetem aos filisteus. Se nós perdermos, nós iremos nos submeter. Eu vou representar os filisteus. Um de vocês represente o seu povo que queira lutar contra mim. E 40 dias não apareceu ninguém. É claro que esse filisteu, ele tinha um diferencial. Qual era o diferencial? Ele era um homem de aproximadamente 2,90 metros. Com um elmo na cabeça, talvez chegasse a mais de 3 metros. 2,90 metros. A Bíblia diz que Saul, ele se destacava dos homens de Israel do ombro para cima. Aliás, os mais altos em Israel batiam no seu ombro. Então a gente pode calcular que Saul tinha pelo menos 2 metros de altura, o rei Saul. Mas mesmo Saul, com 2 metros de altura, ele se considerava pequeno, e ele se via pequeno diante de um homem com 2,90 metros. Vocês estão entendendo? Então não havia ali ninguém que se comparasse àquele homem, àquele gigante, o Golias. E por 40 dias ele faz esse desafio: consigam alguém que lute contra mim. Encontraremos esse desafio, queridos. E a pergunta é: o que eu preciso fazer para que eu possa derrubar isso? Para que eu possa vencer essa dificuldade? Primeira coisa, que eu não posso temer o que todo mundo teme. Diga comigo: não tema o que todo mundo teme. Diga forte para o seu vizinho: não tema o que todo mundo teme. Veja o versículo 24 do capítulo 17. Versículo 24, pode baixar, deixar bem baixinho o teclado, viu? Versículo 24, diz o que? Diz o que a palavra? Todos temiam. A Bíblia diz, 1 Samuel 17, 24, que todos os homens de Israel fugiram de Golias, tomados de medo. Todos estavam temendo.
Bom, se eu quero ser um matador de gigantes, se eu quero vencer a adversidade, se eu quero vencer os problemas, eu não posso ter a mentalidade que todo mundo tem. Eu não posso andar em conformidade só porque todo mundo está andando. Eu posso ver algo diferente, eu posso ver algo que as pessoas não estão vendo. Existe uma tendência nossa de querer se conformar com a multidão. Hoje estávamos falando para os adolescentes e falávamos do livro de Daniel, quando Misael, Ananias e Azarias, os jovens conhecidos como Medraque, Sadraque e Abdinego, eles diante de uma multidão, eles foram provados, e foi dito a eles: se prostrem diante da imagem que Nabucodonosor edificou, 27 metros de altura, 2,5 metros, 2,70 metros, eu creio, não lembro agora, 2,70 metros de largura, e se prostrem diante dessa imagem. E a Bíblia diz que todo mundo se prostrou. Todo mundo se prostrou. Mas é interessante você imaginar que quando todo mundo se prostrou, tinha 3 jovens que ficaram de pé. Já imaginou? Todo mundo prostrado, 3 jovens de pé. Por que é mais fácil a gente ter essa mentalidade? Por que é mais fácil nós nos conformarmos e fazer o que todo mundo está fazendo? Por que é tão difícil ter uma mente diferente? Pensar de forma diferente? Aqueles jovens, eles se colocaram de pé, eles não se prostraram, eles mostraram que eles tinham um outro fundamento, eles mostraram que eles não eram iguais a todo mundo. Da mesma sorte Davi, porque enquanto todos estavam com medo, Davi mostrou que havia algo diferente dentro dele. O medo ali era coletivo, o pensamento dominante era o ambiente, mas Davi, ele não se deixou contaminar. A palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu o quê? Espírito de medo, mas de poder, amor e de moderação. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e de moderação. Provérbios 28:1, a Bíblia diz assim: que fogem os ímpios sem que ninguém persiga, mas justo é ousado. Diga para o seu vizinho: justo é ousado. Querido, justo tem ousadia. Pessoas que servem a Deus, pessoas que têm integridade, pessoas que sabem diante de quem elas estão, elas têm confiança. A pior coisa que existe é quando você sabe que você está fazendo besteira. Você já viu criança fazendo besteira? A mãe olha, a criança fica toda desconfiada. O que você está fazendo? Nada. Aí você já olha e você diz: eu sei que você está fazendo coisa errada, me conta o que você está fazendo. Você olha e vê insegurança nos olhos de uma criança que está fazendo as coisas erradas, sim ou não? Mas não são apenas as crianças, adultos. Vejam os nossos pais, Adão e Eva. Quando eles pecam, eles têm insegurança, eles se escondem. Antes do pecado, o Senhor chegava e eles conversavam com Ele. Ô Senhor, bem-vindo à nossa casa. É um jardinzinho humilde, Senhor, mas pode sentar, fica à vontade. Vocês estão entendendo? Tem ousadia, tem intrepidez, tem coragem. Mas quando tem alguma coisa errada, as pessoas se escondem. Alguém olha e a pessoa pensa: ih, ele está vendo o meu erro. Se chega aquela irmã de oração, a pessoa diz: eu não quero nem chegar perto daquela irmã de oração. De repente Deus pode revelar o meu pecado. Eita, meu Deus do céu. Vocês estão entendendo? Já o justo não. A Bíblia diz que o justo é ousado como o filho do leão. Pessoas que têm integridade, pessoas que são justas têm ousadia. Nosso desejo é que Deus coloque essa ousadia no seu coração. Sabe por quê? Porque você anda com o Senhor. Amém, queridos? Porque você anda. Quem vive dominado pelo medo se torna escravo do medo. Enquanto todos estavam vendo o problema, Davi estava enxergando uma oportunidade incrível. Todo mundo com medo, dizendo: é um gigante, um incircunciso enorme. Davi, ele viu algo diferente. Ele viu uma oportunidade daquilo que Deus queria fazer na história dele, não apenas na história dele, mas na história de Israel. Aleluia. Segundo ponto que eu quero que você lembre, medite nessa noite. Lembre-se que você tem uma aliança com Deus. Quantos aqui nessa noite têm aliança com Deus?
Davi, ele não chama Golias de gigante, ele chama assim, ele chama de filisteu incircunciso. Filisteu, diga comigo, filisteu incircunciso. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Gênesis 17, versículo 10, a palavra do Senhor diz que Deus ordenou a Abraão, dizendo: todos os teus filhos, você e a sua descendência, todos serão circuncidados. Essa é a minha aliança com vocês. Vocês terão aliança comigo, eu vou ter aliança com vocês. Eu vou ser o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Eu quero uma aliança, e o sinal da aliança é a circuncisão. Todo menino macho, ao 8º dia, deve ser circuncidado. Quando Davi diz assim: olha, esse aí é um filisteu incircunciso, ele não estava xingando, ele estava dizendo: ele é alguém que não tem aliança com Deus como eu tenho. Eu tenho aliança com Deus, ele não tem aliança com Deus. Amém? Você precisa saber disso, isso precisa queimar no seu coração, querido. Precisa queimar no seu coração, se você tem uma aliança com Deus. Hoje a circuncisão não é mais na carne, a circuncisão é no coração. Deus, ele marcou o nosso coração, ele selou o nosso coração com o selo do Espírito Santo. Hoje nós somos povo de Deus, porque dentro de nós habita o Espírito Santo. Amém? E isso me faz ser povo de Deus. Mas pastor, e aqueles soldados, eles também não eram assim como Davi? E por que eles estavam temendo? Porque você não desfruta daquilo que você ignora. Você não desfruta aquilo que você ignora. Se você ignora, você não pode desfrutar. Se você não crê, você não pode desfrutar. Ainda que você seja herdeiro, mas se você não acredita, se você não vive, se você não confia, você não desfruta. Eles eram herdeiros, eles tinham uma promessa, mas queridos, não adiantava, sabe por quê? Eles estavam dominados pelo medo. Como é fácil para nós sermos dominados pelo medo, porque nós nos esquecemos a aliança com quem nós temos aliança, nós nos esquecemos a quem servimos. Então lembre-se, que você tem uma aliança com Deus. A circuncisão que foi dada a Abraão estava na vida deles também. Enquanto os outros viam o tamanho do inimigo, Davi, ele via a ausência de Deus na vida dele. Romanos 8, versículo 37 declara assim: em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Sabe por quê? Você não luta sozinho, você luta com o Deus da aliança. Nós precisamos crer nisso, que eu não luto só, mas eu luto com o Deus da aliança, com o Deus com quem eu tenho uma aliança. Agora, deixe-me abrir aqui um parênteses aqui, nesse terceiro ponto, porque muitas vezes quando nós lemos essa passagem de 1 Samuel 17, nós focamos apenas na luta que Davi teve com Golias, mas tem uma outra luta, que é uma luta interna, que para derrotarmos gigantes, nós também precisamos vencer essas lutas internas. E qual é a luta interna? Problema dentro da família. E nós observamos isso quando lá em 1 Samuel 17, 28 e 29, vai dizer isso, 1 Samuel 17, 28 e 29, Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ele acusa Davi, ele despreza, ele tenta desmotivar a Davi. Então antes de Davi enfrentar Golias, ele teve que enfrentar Eliabe, o próprio irmão. Se eu quero vencer os gigantes, eu preciso aprender a resolver meus problemas dentro de casa. Tem pessoas que não conseguem resolver os problemas dentro de casa, dentro da família, porque se ofende, porque se magoa, porque se fere, porque fica entristecido. Se tem alguém que tem poder de te ferir, é alguém próximo de você. Se tem alguém que tem poder de te ferir, é alguém que está do seu lado. O salmista diz: aquele que comia levantou a mão contra mim, que metia a mão no prato foi aquele que levantou a mão contra mim. Eu não estou dizendo para você que você tem que se afastar de todo mundo. Eu estou dizendo que quando você convive com pessoas, você pode ser ferido.
Mas ao invés de você ser derrotado, você pode agir como Davi agiu. Eliabe estava acusando Davi, ele estava desprezando, estava tentando desmotivar. Davi chegou todo alegre. Gente, entenda aqui, Davi era aquele garotinho do delivery. Ele chegou na Shinerai dele, trazendo comida para os irmãos. Chegou para entregar comida para os irmãos. O pai, esperto do jeito que é, disse: Davi, leva também um queijinho para o oficial. Ó, para o oficial dos irmãos, para tratar os irmãos bem. Sim ou não? Sim. Aí Davi chega lá, de Shinerai, para. Ele ouve o chamado de guerra e ouve o Golias gritando: quem pode me desafiar? Traga um homem. E aí ele veio lá, todo mundo assim, morrendo de medo. E Davi diz: peraí, o que vão dar ao homem que desafiar esse gigante e tirar a afronta de Israel? O que vai receber? O que vai receber? Aí ele procurou saber com um, saber com o outro. Aí o Eliabe disse: com quem você deixou as ovelhinhas de papai? Eu sabia que você é pretensioso, você veio aqui só porque você quer ver a guerra. Gente, Davi deixou as ovelhas sob o cuidado de um empregado. Davi não foi lá porque ele quis, ele estava obedecendo o pai. Ele teve cuidado com as ovelhas, ele estava honrando o pai dele. Aí quando ele chega lá, o irmão que devia cuidar dele, o irmão que devia proteger, o irmão mais velho que devia incentivá-lo, era quem estava derrubando, desmotivando, entristecendo. Diga para o seu irmão: isso acontece. Mas não é para você ficar todo murcho, não é para você ser aquela florzinha lá, 11h30, 11 horas, sei lá como é que vocês chamam. Tocou, murchou. Como é o nome? Ninguém sabe. 9 horas? 11 horas. Não, não são 11 horas não, minha filha. São 10 para as 8 ainda. Mas aquela florzinha, 11 horas, é assim, tocou, murchou. Tem gente que é assim. Agora você imagina se Davi, que ia enfrentar um Golias, quando ele enfrenta problema em casa, ele fica todo murcho. Eliabe acabou comigo. Papai, eu vim para casa. Que foi? Meu irmão, Eliabe. Ele acabou comigo. Não, Davi, ele não fez isso. Ele venceu. Muitas vezes as primeiras batalhas, que ele não são externas, são emocionais. Muitas vezes as batalhas são emocionais. São palavras que ferem, são pessoas que deviam nos apoiar e nos criticam. Se Davi tivesse parado ali, Golias nunca teria sido derrotado. Quem quer vencer gigantes precisa aprender a ignorar vozes erradas. Se eu quero vencer, eu preciso aprender a ignorar críticas, desincentivo, desmotivação, seja lá o que for. Eu preciso aprender a lidar com essas coisas, porque senão os planos de Deus podem ser frustrados, porque você se deixou ferir por uma palavra que foi liberada contra a tua vida. Agora o quarto ponto: escolha confiar na fidelidade de Deus. No versículo 37, eu gostaria que você colocasse aí, por favor, rapidamente. Davi concluiu o quê? O Senhor me livrará, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Aleluia. Escolha confiar na fidelidade do Senhor. Escolha confiar na fidelidade do Senhor, querido. Amém. Aleluia. Sabe por quê? É nisso que nós precisamos, é disso que nós precisamos para nós vermos a vitória. Saul disse: você não pode lutar. O irmão tinha dito: você é presunçoso. O Saul disse: você não pode, você é muito novo, você é muito garoto. Ele é homem de guerra desde a infância, desde a juventude. E Davi disse: aquele que me livrou do urso, do leão, ele vai me livrar.
o Senhor vai me livrar. Sabe o que diz lá em Lamentações 3:21? Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém? Quero trazer à memória. Davi se lembrou de quê? Lembrou do livramento que Deus deu. Lembrou que Deus deu vitória contra o urso, que Deus deu vitória ao leão. Naquele momento que ele estava sendo atacado por Eliabe, naquele momento que o Saul disse que ele não podia, ele tomou uma decisão. Eu quero trazer a memória, eu vou trazer, não, Deus fez, Deus fez, Deus fez, Deus fez, Deus fez. Eu quero trazer a memória o que me dá esperança. Em tempo de dor, de incerteza, você precisa fazer uma escolha consciente, lembrar-se da fidelidade de Deus. Querido, eu vou repetir. Em tempo de crise, em tempo de luta, você tem que tomar uma decisão consciente. Qual é a decisão consciente? Traga à sua memória o que Deus já fez por você. Isso você faz consciente. No momento da crise, eu preciso chegar e dizer, não, Deus já fez. Se Deus já fez, Ele vai continuar fazendo. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hoje e sempre. Fé não é ausência de medo. É a decisão de confiar, apesar do medo. Amém? Você tem o que precisa para vencer. Eu achei interessante, pela palavra que o Senhor liberou para Iago. E a Bíblia diz que Saul ele tentou vestir Davi com armadura, mas não serviu. Está no versículos 38 a 40. Davi ele rejeita aquilo que não combina com ele. Ele pega o que já fazia parte da sua vida, uma funda e 5 pedras. Deus ele já colocou dentro de você aquilo que você precisa. Ei, Deus já colocou dentro de você o que você precisa para vencer gigantes. Amém? Olha o que a palavra do Senhor diz em 2 Pedro. A palavra do Senhor diz em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, diz que Deus com o seu divino poder nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Deus já nos deu tudo o que precisamos. Quantos creem que a palavra do Senhor é verdadeira? O Senhor já te deu tudo. Diga para o seu vizinho, Deus já te deu tudo. Tudo o que você precisa para derrubar esse gigante, Deus já te deu. Meu irmão, tem alguém aqui, por favor, que fala com autoridade e diz assim, Deus já te deu tudo o que você precisa para derrubar esse gigante. Davi não precisava da espada de Saul. Davi não precisava da armadura de Saul. Pelo contrário, aquelas coisas ele nem conseguia andar direito. Ele não era acostumado com aquilo. Sabe o que ele precisava? Ele precisava usar aquilo que ele já fazia todos os dias. Ele precisava apenas fazer aquilo que ele já fazia, naquilo que ele era bom. Aleluia! Naquilo que ele já era bom, queridos. Então você não precisa ser outra pessoa, você precisa usar o que Deus já te deu. E o menino era bom, Davi era bom na funda, ele enfrentava leões, ele enfrentava ursos, ele enfrentava adversários, com aquela habilidade que ele já tinha. Ele disse, é assim, o Senhor já me deu a capacidade, é assim que eu vou vencer. Amém? Você não precisa ser outra pessoa. Na sua altura, na sua largura, no seu comprimento, na sua profundidade, você já tem tudo quanto Deus já determinou para que você consiga executar a vontade de Deus. Amém? Aleluia. Agora, tem uma palavra de fé diante do inimigo. Você precisa saber o que vai falar quando o inimigo te afrontar. Porque muitas vezes Satanás, ele fala coisas nos nossos ouvidos que vêm através de pensamentos. Vem através de pensamentos. Preste atenção nisso, por favor. Muitas vezes Satanás vai falar coisas na sua cabeça que vêm através de pensamentos. Quando Golias vê Davi, ele diz, eu sou por acaso um cão para você vir aqui com um pau e pedra? Eu vou acabar com você, menino. Eu vou estraçalhar você. Eu vou jogar o seu corpo para as aves. Vou destruir você. Vou te amaldiçoar pelos meus deuses. O que Davi faz? Vamos lá.
Eu quero ler com vocês, versos 45 a 47. Verso 45 a 47. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus de Israel. Todos os que estão aqui reunidos saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede vitória. A batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Quando Davi ouve a afronta do inimigo, ele tem uma palavra de fé. Na hora da crise, você vai falar aquilo que você crê. Preste atenção, porque na hora da crise vai sair da sua boca o que você está crendo. Tem pessoas que quando estão em crise, você ouve ela abrindo a boca, e o que sai da boca delas? Preste atenção no que você fala no momento da sua crise. Preste atenção no que você fala quando você é confrontado pelo inimigo. Davi disse: você está vindo para mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Querido, isso aqui não é linguagem positiva, isso é fé. Não é pensamento positivo, é saber em quem tem crido. O apóstolo Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso. Sei que Ele é poderoso. A igreja precisa saber em quem tem crido. Porque quando esses pensamentos vêm, eles vêm para nos derrotar, eles vêm para nos colocar para baixo. Mas Davi disse: você vem a mim com espada ou com lança, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você afrontou. Uma afronta a mim é uma afronta contra Deus, porque eu sou representante de Deus. Amém? Você sabia disso, que você representa Deus? Quantos sabiam disso? Querido, você representa. A nova era diz que você é Deus. Você não é Deus. Isso aí quem disse foi lá no Jardim do Éden, capítulo 3 de Gênesis, o diabo dizendo: você será como Deus. Mas a Bíblia diz que você é filho, e que você representa o Pai. É por isso que uma afronta contra você é uma afronta contra Deus. Deixa eu abrir um parênteses. É por isso que você não deve falar mal do irmão. Se o irmão pecar, chame ele, aconselhe. Se o irmão estiver errado fazendo besteira, chame ele e aconselhe. Mas não faça assim: mulher, deixa eu te contar uma coisa. Quando você vê esse negócio, mulher, deixa eu lhe contar uma coisa, sai de perto. Diga para o seu vizinho: sai de perto. Amém? Deixa eu dizer, quando você vê esse negócio, mulher, e se botar a mão aqui no queixo, pior ainda. Mulher, eu não estou acreditando. Saia de perto. Seu papel não é esse. Amém? Quando você ouvir algo do inimigo, você tem que ter uma palavra de fé. O meu Deus, Ele é comigo. Às vezes as pessoas ouvem um diagnóstico, e tudo é destruído. Eu não estou dizendo que você não passa por crise, eu não estou dizendo que você não passa por problemas, eu não estou dizendo que às vezes o mal bate na sua porta, eu estou dizendo o que é que você deve fazer quando você recebe uma má notícia, quando o gigante te desafia, quando ele diz que vai te destruir. Você tem que ter uma palavra de fé na tua boca. Você tem que dizer: o Deus que eu creio, Ele me guardou até aqui, Ele vai continuar me guardando, Ele vai continuar me protegendo, Ele vai me conduzir em vitória. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Então tem uma palavra. Você vem contra mim, eu vou no nome do Senhor, a quem você confrontou. E outra, quando você receber vitória, lembre, todo Israel saberá que há um Deus em Israel, toda a terra saberá. Você vai dizer: é para a glória dEle, é porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, é por causa dEle. Amém? Não é por causa de você, é por causa dEle. Se Ele vai fazer alguma coisa, é por causa dEle. Aleluia. E por fim, coloque um ponto final na história.
Tem gente que fica todos os anos, todo o tempo, lutando contra os mesmos gigantes. Todo o tempo, lutando contra os mesmos gigantes. Ah, pastor, eu estou lutando contra esse gigante, já tem não sei quanto tempo. Eu derroto. Quando pensa que não, ele se levanta. Eu derroto. Quando pensa que não, ele se levanta. Coloca um ponto final. Pastor, eu estou lutando contra o gigante do divórcio. Tem hora que eu estou apaixonado pela minha esposa. Tem hora que eu estou querendo estar distante, me separar. Eu não quero mais ver. Teve um camarada que perguntou, solteiro, né? Isso é coisa de gente ou solteiro ou divorciado, porque casado não fala uma coisa dessa. O cara perguntou para a mulher, como é que se chama uma mulher no céu? Como é que se chama uma mulher no céu? Um anjo. Um grupo de mulheres no céu, como é que se chama? Uma hoste de anjos. Coisa linda, né? Todas as mulheres no céu, como é que se chama? Paz na terra. Alguns vão rir só depois, que vai ter um delayzinho, né? Mas isso é coisa de solteiro ou divorciado. Isso é coisa de solteiro ou divorciado. Sabe por quê? Porque a melhor coisa é você ter a sua casa em paz. Mas para isso você tem que tomar uma decisão. Você tem que chegar e dizer, olha, quer saber de uma coisa? A gente não se separa não. Nós casamos e nós vamos viver até que a morte separe. E pode dizer assim, e se quiser se separar de mim, vai ter que ser pela morte. Você está entendendo? Não, irmã, é apontando o dedo só, irmã. Porque nós casamos para viver. Entendeu? Amém? Tem que colocar um ponto final. Porque é aquele casal que você conhece. Quantos conhecem assim, um casal que tem 15 anos que estão morando juntos? Então, 15 anos que estão vivendo. E todo ano que você vê diz, ai, estou querendo me separar dele. Ai, estou querendo me separar. Ai, pastor, eu estou querendo me separar. Já viu isso? Quem já viu? Conhece a gente assim? Meu irmão, Davi quando derrubou Golias, foi lá, pisou em cima dele, pegou a espada dele e cortou a cabeça do gigante. Tá! Corta a cabeça de vez, acaba com esse problema de vez. Não fica dando chazinho, não fica dando chance dele se levantar de novo, não. Resolve o problema de vez. Deus chamou você para ser um giant killer, um matador de gigante. Não foi só para você derrubar o gigante. Tem pessoas que lutam contra a pornografia a vida toda. Ah, pastor, tem 10 anos que eu luto contra isso. Tem não sei quantos anos que eu luto contra aquilo. Meu irmão, enquanto você não cortar a cabeça deste gigante, ele vai continuar se levantando, porque você só feriu. Enquanto você não tomar uma decisão firme, enquanto você não pegar a espada e cortar, isso não vai ser destruído na sua vida. Você vai passar mais quantos anos lutando contra isso? Deus quer que você resolva esse problema. Amém? Deus quer que você resolva esse problema. E eu quero convidar você a se colocar de pé. Aleluia. Iago, não é bom você rir dessas piadas assim, perto da sua noiva, tá? Só um conselho, não ria dessas coisas, porque não tem nem por que rir, né? Paz na terra, porque as mulheres estão aqui. Terrível isso. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Todos nós temos gigantes. Todos nós temos gigantes. Mas essa noite o Senhor está falando com você. Eu quero que você se transfira lá para o vale de Elá. E eu quero que você se veja no meio daquele exército assim. Você consegue ver quanta gente do seu lado, tudo com medo? Quanta gente com medo? Porque não sabe a quem pertencem,
não tem experiência com Deus, não consegue trazer memória, decidir trazer coisas boas para a cabeça, não sabe responder quando o inimigo afronta, tem problemas emocionais e não resolve os problemas emocionais e quer vencer as batalhas fora, mas sem resolver os problemas em casa, não coloca um ponto final, deixa o gigante se levantar, continua com as mesmas batalhas. Mas em nome de Jesus, Deus quer levantar uma geração que derruba gigantes, que usa a espada do inimigo contra ele mesmo. Deixa o Senhor usar essa arma que do inimigo que ele tentou usar contra você, você vai usar contra ele, em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós estamos aqui, Senhor, nós te agradecemos pelo teu servo Davi, pela tua palavra e pelo que o Senhor está nos ensinando nessa noite. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo e te pedimos no poderoso nome de Jesus. Senhor, como é tão fácil sermos como aquela multidão amedrontada diante dos gigantes, como é tão fácil sermos como aqueles 12 espias, aqueles 10 espias, como é tão difícil, Senhor, sermos como Josué, Caleb, sermos como Davi, sermos como Misael, Ananias e Azarias. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes é mais fácil ser como uma multidão que se prostra, que se amedronta, que não consegue, Senhor, ver a si mesmo como o Senhor nos vê. O Senhor nos vê como teu povo, e eu te peço no poderoso nome de Jesus, que assim cada um aqui se veja como teu povo, o povo da aliança, o povo da aliança, o povo com quem o Senhor tem uma aliança tremenda, poderosa. Te pedimos em nome de Jesus, para o louvor da tua glória, quebra, Senhor, cadeias. Nós profetizamos no poderoso nome de Jesus, que nessa noite o Senhor nos dá essa mesma ousadia para vencermos gigantes. Eu profetizo em nome de Jesus, todo espírito de medo que está aprisionando você, sai da sua vida agora, no poderoso nome de Jesus. Todo espírito de medo que está impedindo você de crescer, de progredir, de avançar, todo espírito de medo que tem confrontado você por esses dias, seja repreendido, caia por terra agora. Caia por terra agora, todos esses gigantes, em nome de Jesus, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda mentira que o diabo tem colocado na tua cabeça, todas as afrontas, sejam canceladas no poderoso nome de Jesus, para o louvor da tua glória, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a dona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Mais uma vez, se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade, declare isso em fé, cante com fé no teu coração.
meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Levante a voz, igreja. Bem forte, aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas, sobre as águas. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Amém. Se você está aqui nessa noite, eu sei que a palavra não foi uma palavra evangelística, mas você pode estar aqui nessa noite e querer tomar a decisão, a maior e melhor decisão da sua vida. Entregar a sua vida para aquele que pode cuidar de você, para aquele que pode te salvar, para aquele que quer ser o Senhor e Salvador da sua vida, para aquele que quer te ajudar a vencer esses gigantes que você não pode vencer sozinho. O segredo de Davi é porque ele tinha Deus, ele tinha uma aliança com Deus. E nessa noite o Senhor está chamando você que ainda não fez uma aliança com Ele. Você tem uma aliança, querido. Você só vai conseguir vencer com essa aliança com Deus. E nessa aliança, Deus ele entra com tudo que Ele tem, e você entra com nada que você tem, porque você não tem nada. A Bíblia diz que nós somos pobres, cegos, miseráveis e nu. Pobres, cegos, miseráveis e nu. Não importa a sua conta bancária, não importa os bens que você possui, não importa nada. Diante de Deus nós somos pobres, cegos, miseráveis e nus. Mas Deus ele é tão rico, tão poderoso, tão grandioso, e Ele te ama tanto, Ele quer fazer uma aliança com você. A única coisa que você precisa é pedir para Ele: Senhor, entra no meu coração a partir de hoje. Seja o único Senhor e o único Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Se você que está tomando essa decisão hoje, levanta a sua mão assim, bem para o alto. Toma uma decisão hoje. Eu quero te dar amém. Só se Ele quiser. Só se Ele quiser, isso. Só se quiser. Se alguém, levanta a sua mão. Isso. Eu vejo um jovem, um adolescente aqui. Onde está a segunda pessoa? Amém? Amém. Ali também eu vejo, ali atrás. Onde está a terceira pessoa? Em nome de Jesus. Eu vejo sua mão se levantando. Onde está a terceira pessoa? Hoje. Querido, você quer fazer uma aliança com Deus? Hoje é o dia. Hoje é o momento. Ei, você só vai conseguir vencer se você entrar nessa aliança com Ele. Por favor, ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz de Deus. Onde está a terceira pessoa? Levante sua mão bem alto. Diga: eu quero, pastor. Eu preciso, eu quero entrar com essa. Amém, amém. Eu vejo mais um adolescente aqui. Onde está a quarta pessoa? Se há mais alguém, em nome de Jesus, venha. Eu quero orar por você. Você que está aí atrás, venha por favor. Os adolescentes também, venham aqui à frente. Eu quero orar por vocês. Se tem mais alguém, venha em nome de Jesus.
Hoje nós passamos um pouquinho do tempo, mas nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade tremenda que Ele está nos dando, pela alegria de vermos adolescentes vindo à frente. É aqui mesmo, pode ficar aqui à frente, amém? Amém. Essa pessoa que levantou a mão aí atrás também, alguém ajude ela a vir também. Isso, pode vir à frente em nome de Jesus. Pode vir em nome de Jesus. Amém, pode vir. Se tem mais alguém, venha em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, vamos orar? Vamos orar por eles. Feche os seus olhos, queremos orar por vocês. Pai, no poderoso nome de Jesus, nós queremos colocar essas vidas diante de Ti. Amém, tem mais uma vida chegando aqui. Amém. Em nome de Jesus. Senhor, nessa noite eles estão fazendo aliança contigo. Eles estão entrando com nada que eles têm, para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem de mais precioso, que é o Teu Filho. Por isso eu te peço, no poderoso nome de Jesus, muda suas histórias, muda suas vidas, para o louvor da Tua glória, Senhor. Nós abençoamos, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, guarda no Teu poderoso nome. Muda a história, assim como o Senhor mudou a história de Davi, muda a história deles, para o louvor da Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas. Amém e amém. Dê uma salva de palmas no Senhor. Amém. Ali do lado, olha, vocês podem acompanhar ali, olha, vocês são bem-vindos, são amados nesta igreja, em nome de Jesus. Pode acompanhar ali vocês. Pode ir ali com eles. Feche o corredor, por favor. Vamos fechar o corredor. Igreja também é cultura, né? Vocês aprenderam uma palavrinha. Qual foi a palavra em inglês que vocês aprenderam? Qual foi? Giant Killer. Que é o quê? Matador de gigantes. Amém. Feche seus olhos. Diga: o Senhor me chamou para derrubar gigantes. Agora fala com convicção para você mesmo: o Senhor me chamou para derrubar gigantes. Fala pela última vez com convicção: o Senhor me chamou para derrubar gigantes. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Liberamos essa unção sobre a vida dos teus filhos. Nós declaramos que as portas do inferno não prevalecerão contra o teu povo. Abençoamos dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e vos dê paz, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Não sai correndo não, ali do lado tem um cafezinho para você tomar, pode deixar